seminário de matéria porque é uma situação para mim, né? O Luiz foi meu aluno de sessão científica e aluno de mestrado, e o Charles foi meu aluno de sessão científica. É um prazer apresentar essa palestra de hoje, o último bloco desse ano, e eles vão falar sobre as contribuições científicas do Urtvási Micali, que ganharam esse ano o prêmio Turing, que é o equivalente ao Nobel para a ciência da computação. Então, boa tarde a todo mundo. Esse ano, né, o que aconteceu foi interessante, que eu estava trabalhando com o Charles em criptografia, né, nessa área, e o sistema criptográfico que a gente mais estudou, um dos autores é a Urtvási. E aí, quer dizer, esse ano em março ele já estava na metade da pesquisa dele, né, para defender o poderismo do Turing. E aí saiu a notícia de que ela tinha ganhado o prêmio Turing. Eu falei, tá vendo, Charles, você está numa área boa de pesquisa aí, né? Área vencedora de prêmio Turing. Aí a gente resolveu fazer nós dois um colóquio sobre as contribuições dos dois, eles deram juntos. E aí eu incluí aqui, obviamente, esse sistema criptográfico que eu estou estudando com o Charles, né, vai ser uma das contribuições que a gente vai falar. Né? Então, vou passar. Esses são a Shafin Urtvási na esquerda e o Silvio Micali na direita. Certo? O prêmio Turing ele é nomeado em homenagem ao matemático inglês Alan Turing, certo? De 1954. Ele é considerado um dos pais da ciência da computação. Ele tem contribuições em muitas áreas diferentes da computação, contribuição em teoria da computação, que ele criou a máquina de Turing, em criptografia, que ele ajudou os britânicos a quebrarem a criptografia alemã na Segunda Guerra Mundial, computação científica, ele é um inventor da decomposição LU. Quem aí é de Alton Metro, LU, foi ele também. Inteligência artificial, ele tem o teste do Turing sobre inteligência artificial. Ele trabalhou no desenvolvimento dos primeiros computadores modernos de uso geral nas décadas de 40 e 50. Aí o prêmio Turing, né, foi nomeado homenagem a ele é oferecido anualmente desde 66 pela ACM, que é uma das principais instituições de computação, ele é americano. O Turing é em inglês, mas o prêmio Turing é dado pela Associação Americana. E agora a Grã-Bretanha está se sentindo meio, sei lá, atrasada na história, está querendo criar uma medalha para as pessoas. Criar uma medalha porque os Yankees pegaram o nome do Turing. O prêmio é acompanhado de $250 mil para o vencedor, é menos que o Nobel paga, mas ainda assim é dado por Intel e Google atualmente. E ele é considerado equivalente do prêmio Nobel da computação, porque não existe, né, prêmio Nobel da computação nem da matemática. Só tem química, física, mas matemática e computação. E tem o site do prêmio Turing aí, que tem a lista de todos os vencedores. Alguns vencedores mais recentes você pode ver o vídeo das palestras deles quando eles foram aceitar o prêmio. Tem uma informação nesse site aí legal. Os vídeos da nossa cara ainda não estão no site. Esse é o anúncio da ACM quando eles divulgaram os vencedores do prêmio, né? Traduzido, eles falaram: Shafin Urtvási e Silvio Micali estabeleceram fundações da moderna teoria da criptografia, levando-a de uma área de heurísticas e expectativas para uma ciência matemática com definições cuidadosas do modelo de segurança, especificações precisas das capacidades dos adversários e reduções rigorosas a partir de programas computacionais definidos por mão. Quando dá prêmio, eles não já enchem a bola. Seus resultados, conjuntamente com terceiros, estabeleceram definições de segurança atualmente consideradas padrão para as primitivas fundamentais de encriptação e assinatura digital e proporcionaram implementações exemplares satisfazendo os objetivos de segurança delineados. De forma ainda mais importante, seu trabalho ajudou a estabelecer o tom e o modelo da pesquisa moderna em criptografia. Conjuntamente em colaboração com outros, eles proveram inovações incríveis nos tópicos de funções aleatórias, provas interativas,
além da área de criptografia, alcançando a teoria de computação de forma geral. A gente vai falar um pouco sobre essas questões de cálculo integrativo. Só que antes de falar um pouco de outros vencedores do Prêmio Turing relacionados à área de criptografia, o primeiro, Manuel Kuhn, em 1995 ele ganhou. Todos esses ainda estão vivos. Ele foi premiado por contribuições em teoria da complexidade, estudo de aleatoriedade, gerações de números pseudo-aleatórios e aplicação à criptografia. Em geral, todo mundo que trabalha com criptografia tem interesse muito em teoria de complexidade e algoritmos também. Por quê? O ponto-chave da criptografia de chave pública é que ela se baseia em um problema com alta complexidade computacional. Então, você tem que ser capaz de determinar a complexidade dos problemas. Então, normalmente, pessoas que estudam criptografia também estudam complexidade. Ele contribuiu no estudo dos chamados commitment protocols, eu não soube traduzir isso, que seria protocolos de comprometimento, que é uma coisa bizarra. Commitment protocol é uma coisa do tipo, você vai se comunicar com alguém remotamente, é um protocolo de comunicação remota, um não está vendo o outro, mas você quer assumir compromissos de maneira que o outro, você não possa negar depois. Então, por exemplo, você vai jogar cara e coroa pelo telefone. Então você não pode dizer cara e depois dizer, não, eu tinha dito coroa, coisa assim. Esse é o tipo de comprometimento que tem. Ele desenvolveu diversos geradores de números pseudo-aleatórios, criptograficamente seguros. Tá? O que é um número pseudo-aleatório? Um número realmente aleatório é um número que você pode pensar em uma sequência de bits aleatórios. É uma sequência de bits que é imprevisível qual vai ser o próximo. Mesmo sabendo todos que saíram até agora na sequência, a probabilidade do próximo seu vai ser 50%, né? É impossível você gerar uma sequência totalmente aleatória no computador, porque você não tem fontes genuínas de aleatoriedade na natureza. A não ser que o computador tivesse um braço e ficasse permanentemente olhando para cima do cara que coroa. Você tem alguns mecanismos que se aproximam de uma aleatoriedade, mas o que você quer é uma distribuição de aleatoriedade que se aproxime o melhor possível da realmente aleatória. Então, como gerar sequências desse tipo, ele estudou tudo. Ele desenvolveu o sistema de criptografia Bloom-Goldwasser, então, aí uma contribuição que ele fez junto com a Goldwasser. Ele é um dos desenvolvedores do CAPTCHA, aquela coisa do demônio aqui. É para provar se você é um computador ou se você é um ser humano. Se você souber digitar a palavra que está escrita toda deturpada, você é um ser humano. Se você não souber, você é um computador. Então, conclui-se pelo CAPTCHA que todas as pessoas são computadores e todo mundo erra aquilo. Não existem seres humanos que juntam. Então ele é um dos desenvolvedores desse troço. E ele foi orientador de doutorado de um monte de gente. Importante. Ele foi orientador de doutorado do Adelman, que é o A do RSA, ganhador do Prêmio Turing de 2002. Ele foi orientador de doutorado da Goldwasser de Domenicali, ganhador do Prêmio Turing esse ano. Do Michael Sipsner, que é autor do livro de LF e estudioso de complexidade e algoritmos. Ele foi orientador do Luiz von Lan, que é o criador do ReCAPTCHA, que é um CAPTCHA com objetivos sociais. Ele te dá duas palavras, as duas todas toscas, só que uma é para você provar que é humano, a segunda é uma palavra que o OCR do scanner não reconhece. Então você digita qual é a palavra para você ajudar a digitalizar livros. Ele vai te dando uma palavra de cada vez, isso que é o ReCAPTCHA. Ele foi orientador do Mesh do VJ Faziani, são dois irmãos indianos de computação quântica, e ele foi orientador do Ivan Costa Marques aqui do TCC. Isso foi surpreendente. Eu acho que é o único orientado brasileiro do Bloom, é o Ivan. O Bloom, ele atualmente é professor da Universidade de Carnegie Mellon, que é na Pensilvânia, mas ele foi durante muito tempo professor em Berkeley, na Califórnia, na década de 70 e 80. E foi lá que o Ivan fez doutorado em Berkeley. E todos esses aqui também, mais antigos. E ele foi orientado, quer dizer, o orientador do Bloom foi o Marvin Minsky, que é ganhador do Prêmio Turing de 1969. Então aqui você tem 3 gerações de prêmios Turing. O Minsky ganhou em 69, orientou o Bloom, que ganhou em 95, e o Bloom já orientou 3 ganhadores de prêmio Turing.
2012. Impressionante. Segundo vencedor relacionado à criptografia é o Andrew Titibial. Ele é uma onda nota. Ele foi premiado por contribuições em teoria da computação, incluindo estudo em teoria da complexidade, de nova geração, tecnologias aleatórias, criptografia e complexidade da comunicação. Ele estudou algoritmos randomizados e forma de medir complexidade de algoritmos randomizados, que é mais complicado do que medir complexidade de algoritmos determinísticos. Ele desenvolveu um modelo trivial, que é um modelo leve, que é um modelo formal, um modelo lógico para a verificação de protocolos de segurança. Tá certo? Meio que escreve a especificação de segurança na linguagem lógica e tenta usar a inferência lógica para provar propriedades de segurança daquela especificação. Estudou também geradores de números aleatórios. Ele desenvolveu um teste de IAL para sequências pseudo-aleatórias, é um teste para medir se a sequência é boa o suficiente, no sentido de se aproximar da sequência verdadeiramente aleatória, é um teste estatístico, né? E ele estudou o chamado problema dos milionários de IAL. Que eu tenho dois milionários que querem saber qual dos dois é mais rico, sem um dizer para o outro qual é a sua riqueza. Então, os dois vão saber, no final da execução do protocolo, os dois vão saber qual dos dois é mais rico, mas eles vão continuar sem saber qual é a riqueza do outro. É um protocolo complicado, tem muitas trocas de mensagem, porque se você não quisesse ocultar nada, eu digo a minha riqueza e eles a minha riqueza, duas mensagens. Quando você quer ocultar tudo, aí duas vira 10. E é uma coisa totalmente contra-intuitiva de construir. Em princípio, a intuição é dizer que isso é impossível, mas é possível. Ele desenvolveu a ideia de circuitos ilegíveis, que em inglês se chama garbled circuits, que é utilizado em protocolos de comunicação segura. São circuitos lógicos com algumas entradas randomizadas e secretas para confundir se alguém está fazendo engenharia no circuito. E ele estudou circuitos quânticos, computação quântica e comunicação quântica. Ele é um dos pioneiros nessa área também. E por último, talvez os mais famosos de todos, o Rivers, o Shamir e o Adam, que são o RSA, do RSA. Ganharam em 2002, ganharam conjuntamente justamente por causa do RSA. Né? Importante contribuição de tornar a ideia de criptografia de chave pública útil na prática. Quem inventou a ideia, o conceito de chave pública não foram eles três, foram o Diffie e o Helm em 76, um artigo que se chama A New Direction in Cryptography, a nova direção da criptografia. Foram os primeiros que sugeriram a ideia de que era possível fazer criptografia com uma das chaves sendo pública e mesmo assim não comprometer a segurança. Mas eles não propuseram nenhum esquema concreto de chave pública, eles só mostraram qual era a ideia de funcionamento, como é que poderia se cumprir. Aí dizer que o Rivers e o Shamir e o Adam foram os primeiros também é polêmico, isso porque esse artigo deles do RSA de 78, em 78 teve outras propostas que também saíram. Quer dizer, quem escreveu o que primeiro, não sei. Mas então vou dizer que eles foram um dos primeiros a projetar um sistema concreto de chave pública e provavelmente eles ganharam o prêmio porque foi o sistema que mais colou comercialmente. Né? Todo mundo usa isso. Se você entrar no site do Gmail, clicar naquele cadeadinho lá do HTTPS, procurar as informações lá, vai estar escrito RSA Encryption. Né? Todo mundo usa isso, até hoje. Tem 40 anos. Eles fundaram a empresa RSA Data Security, que venderam em 2006 por 2 bilhões de dólares. Quem disse que teoria da computação não tem? E essa empresa originou diversas outras empresas de segurança, incluindo a DocuSign, que é uma das maiores empresas de certificação digital aí. O Rivers, ele é coautor de um dos livros mais conceituados da área de teoria de algoritmos de probabilidade, que é o Introduction to Algorithms, ou na tradução da editora Campos, eles chamaram o livro de Algoritmos de Teoria e Prática. Esse livro não é conhecido como livro do Rivers, é conhecido como livro do Cormen. Mas o Rivers é um dos autores, né? Que a pessoa só olha a Cormen, é esse que eu quero. Mas logo embaixo o Rivers é o segundo autor. E ele estuda também sistemas de votação seguros, ele propôs alguns protocolos de votação, um deles é chamado Tree Ballot. Para fazer votação em papel. Ele não quer usar criptografia eletrônica, ele quer fazer votação em papel, só que
imune à fraude. Então, são os protocolos também. Igual o problema dos milionários, se você quer segurança, você tem que cumprir o protocolo. Então, não é só marcar um X e botar na urna, essa é a maior, né? Mas ele tem essa proposta aí. E ele disse que ele não ia patentear isso, porque ele queria que o governo usasse, se ele patenteasse, o governo ia se dispor a pagar para usar, então ele quer que use, ele não patenteou. O Shamir estudou e desenvolveu o protocolo de conhecimento zero. A gente vai falar um pouco sobre o protocolo de conhecimento zero hoje. Ele desenvolveu um método de criptoanálise conhecido como criptoanálise diferencial. Isso é para você tentar fazer criptoanálise de sistemas de chave privada. Tá? Você tenta encriptar mensagens parecidas e ver qual é a diferença que dá na saída da mensagem encriptada. Você vai analisando essa diferença de maneira a tentar entender um pouco do circuito de criptografia de chave privada. Ele também desenvolveu protocolo de compartilhamento de segredos. Tá? Compartilhamento de segredos é aquele negócio do submarino nuclear. Tem dois comandantes, cada um com uma chave, você só dispara a bomba nuclear se os dois virarem a chave. Né? Então, compartilhamento de segredo é isso. Você quer uma informação, você vai distribuir entre N pessoas, você precisa de um mínimo de K pessoas para abrir o cofre e recuperar aquela informação. Se tiver menos, isso é ilegível. Né? E o que mais? Métodos de criptografia baseados em identidade, que é tipo assim, qual é a sua chave pública? Meu endereço de e-mail. Tá? Usar chave pública e criptografia visual, que isso é bizarro demais. Se você entrar na Wikipedia Visual Cryptography, tem um exemplo disso, é muito bizarro. É uma coisa que você pega a imagem, você particiona ela em várias imagens, você só consegue ler o negócio se você superpor todas na posição correta, aparece uma mensagem. O Adelman desenvolveu alguns testes de primaridade e ele também é um dos pioneiros na área de DNA computing ou computação molecular, que é você tentar fazer uma bactéria fazer computações por você. Tá? Ele codificou no DNA de uma bactéria uma entrada do problema do caixeiro viajante e a replicação de proteínas da célula da bactéria deu a resposta, que a minha muito olhando. Quanto tempo? Não sei. Qual é o tamanho do gráfico? Não sei. Mas foi o primeiro artigo dessa área de DNA computing, fazer uma replicação de proteína, porque o DNA ele vai criando proteínas dentro da célula, é para isso que ele serve, para sintetizar proteínas. Ele tem as instruções para sintetizar as proteínas corretas no momento correto. Então ele botou lá uma descrição do caixeiro viajante e as proteínas deram resposta. Isso é uma área que está desenvolvendo. Tem outras gracinhas que fizeram depois de bactéria. E os vídeos das palestras do Rivers, da Shamir e do Adelman, quando eles receberam o prêmio, estão disponíveis no site do prêmio. Então, uma breve biografia da Shamir Murdoch. Ela nasceu em Nova York de pais israelenses em 58. E aí os pais voltaram para Israel quando ela ainda era criança, obviamente ela foi junto. Ela voltou para os Estados Unidos para fazer faculdade, ela fez graduação em matemática na Carnegie Mellon, que é na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e realizou pós-graduação em ciência da computação em Berkeley, com orientação do Manuel Blum, né, que é o vencedor do prêmio Turing de 95. Ela realizou pós-doutorado no MIT e é professora do MIT desde 83. E ela também é professora do Instituto Weizmann, que é em Tel Aviv, em Israel, desde 93. E ela recebeu o prêmio Gödel, que é um prêmio para contribuições na teoria da computação, 2 vezes. É a única, eu acho, que recebeu mais valor. Em 93, que é o primeiro prêmio Gödel, e depois de novo em 2001. O Micali nasceu em Palermo, na Itália, em 54. Ele fez graduação na Itália, nessa Universidade de Sapienza, em Roma. Pós-graduação em Berkeley, também orientado pelo Manuel Blum, que foi lá que os dois se conheceram. Realizou pós-doutorado em Toronto e também é professor do MIT desde 83. Basicamente começou junto com o aluno básico do MIT. E recebeu o prêmio Gödel em 93, junto com ela também. Quais são as principais contribuições conjuntas dos dois? Como os dois ganharam
o prêmio juntos esse ano, significa que eles ganharam pelas contribuições que os dois fizeram juntos. Tá? Eles têm contribuições individuais também, mas a motivação principal do prêmio são essas que eles fizeram juntos. Então, todos esses artigos aqui, os dois são autores, com algumas outras pessoas, não com casos. Uma é encriptação probabilística e aplicação em protocolos de comprometimento, protocolos de compromisso. Esses são os dois artigos principais: Probabilistic Encryption and How to Play Mental Poker Using Secret or Partial Information. Mental Poker é tipo você jogar poker pelo telefone, sem roubar. Sem poder roubar, não é sem roubar. Sem roubar é só pela noite do mundo, né? Sem poder roubar. Esse paper é Probabilistic Encryption de 84. Outra contribuição é a construção de funções aleatórias com o Goldreich. Então, os dois mais o Goldreich, né? Sistemas interativos de prova e provas de conhecimento zero. Isso aqui é uma coisa importante, teoria de complexidade, que eles inauguraram em 89 com esse Charles Rakoff. Estudo de métodos de assinatura digital robustos contra ataques mais avançados, que é o chamado Chosen Message Attack. Chosen Message Attack é você escolhe uma mensagem, pede para o cara assinar para você, escolhe outra, pede para o cara assinar, e você pode fazer como você quiser. Aí você pega esse monte de par mensagem assinatura que você obteve e tenta extrair dali a chave privada de assinatura. Tá? Então eles tentaram desenvolver alguns métodos de assinatura que resistem a esse tipo de coisa. Tem duas propostas, uma com o Andrew Yao e a outra com o Rivers. São bem complicadinhos esses sistemas. E por último, eles estudaram um protocolo de compartilhamento de segredos também, o Shamir, que começou com essa história de compartilhamento de segredos, mas eles desenvolveram um protocolo também para esses dois caras, Renshaw e Baruch Habermas. Então essas 5 são as principais conjuntas. Eu tenho também algumas individuais deles. Da Goldwasser, eu tenho o método de criptografia Bloom Goldwasser, que ela fez com o orientador dela, o Manuel Bloom. Eu tenho estudos sobre a geração de sequências de bits pseudo-aleatórias. O Micali fez com o Manuel Bloom, nesse caso. Estudos sobre provas de conhecimento zero para problemas em NP. O Micali fez com o Goldreich e o Wigderson. Para quem fez LF, deveria saber o que é NP, mas para quem não fez, NP basicamente são os problemas, é a classe de problemas que é difícil resolver, mas é fácil verificar se uma solução satisfaz o problema ou não. Então, por exemplo, determinar se um número é composto encaixa nessa característica. Para eu determinar se o número é composto, eu precisaria achar os fatores. Na verdade, não. Eu preciso de um exemplo bom. O problema da fatoração é mais complexo do que eu imagino. O problema da fatoração é determinar os fatores primos de um número. Eu preciso fatorar aquele negócio e é difícil. Agora, se Deus me disser que os fatores são P, Q, R, é fácil de eu verificar se Deus mentiu para mim ou não. É só multiplicar tudo e ver se dá o número original. Então esse é um problema em NP. É difícil solucionar, mas se alguém me der a solução, eu verifico rápido. Na verdade, se verificar se os fatores são primos, né? Isso é fácil, né? Isso é fácil, dado o AKS. Aí o que eles fizeram foi eles mostraram que todo problema em NP admite uma prova de conhecimento zero, que eu vou explicar mais pra gente o que é uma prova de conhecimento zero. Então, basicamente, todo problema em NP dá para ser expressado dessa forma. Basicamente, uma prova de conhecimento eu quero mostrar para outra pessoa que eu sei alguma coisa sem revelar essa coisa. Eu quero mostrar para o Lê que eu sei os fatores de 200 milhões de secs sem dizer para ele quais são os fatores. E ele vai ficar convencido que eu sei. Isso é conhecimento zero. Eu só dou a resposta, eu só convenço ele da resposta do problema. Eu sei ou não sei. Eu não dou nenhuma informação extra, nenhum conhecimento extra. O método de criptografia GGH, baseado em reticulados, se chama GGH por causa dos três que desenvolveram, Goldwasser, Goldreich e a Levi. Na verdade, o primeiro G é do Goldreich e o segundo G é da Goldwasser, por ordem alfabética.
E é esse o método que o Charles estava estudando no mestrado, então foi isso que chamou a atenção quando ela ganhou o prêmio. Ele está trabalhando justamente com o método dela. Isso eu não sabia, isso eu descobri quando eu fiz isso lá. Ela é que inventou o teste de primaridade baseado em curvas elípticas, junto com essa figura de John Killian. Isso é razoavelmente recente também. Acho que era o teste mais eficiente que a gente tinha antes do AKS. Ainda é. Bom, teoricamente não, né? Mas na prática. A complexidade do AKS é menor do que a desse, mas só para números grandes, então esse aqui acaba ainda valendo a pena. E foi ela que AKS, para quem não sabe, é o algoritmo dos 3 indianos, lá, Agraval, Sachena e que são Sachena, Saxena, são 3 indianos, na verdade o Agraval é um professor e os outros 2 eram alunos, e hoje em dia tem um professor. Saiu isso em 2002, sei lá. Foi interessante, foi bem na época que eu estava fazendo litografia. Aí o pessoal começou a postar em tudo quanto é lista. Tem um algoritmo polinomial para testar a primaridade. Aí o pessoal se desesperou. Meu Deus, joga RSA no lixo, não sei o que, mas tem que lembrar que testar a primaridade não é uma coisa que fatorar número. O RSA aguenta enquanto não souber fatorar número. Testar a primaridade então vamos falar um pouco das principais contribuições aí que eu listei. Algumas, acho que não são absolutamente difíceis. Encriptação probabilística, esse foi um modelo proposto inicialmente pelos dois, né? Esse é um artigo que é apenas dos dois, não tem nenhum outro. As propostas iniciais de criptografia de chave pública, como a do Diffie-Hellman, a do RSA e a do Rabin, elas se baseiam no funcionamento delas na existência do que a gente chama de função com alçapão, ou em inglês trapdoor function. É uma função que você consegue computacionalmente, de maneira fácil, calcular f de x para qualquer valor de x dado, só que você fazer o inverso da função, quer dizer, dado um y na imagem de f, encontrar um x que é elevado nesse y é muito difícil computacionalmente. Tá? A não ser que eu tenha uma informação adicional, que é o chamado alçapão. Certo? Então, você pensar o RSA, eu sei multiplicar 2' para formar a chave pública, mas eu não sei desmontar a chave pública de volta no número de primos, a chave privada. Então, a não ser que eu tenha uma informação adicional, que é o meu alçapão. Essas propostas iniciais, então, a encriptação de uma mensagem era simplesmente eu aplicar a função da mensagem, né? E aí eu não ia saber desfazer isso depois, a não ser que eu tivesse o alçapão, que seria a minha chave privada do método. E aí, a Vasquinho e o Micali fizeram objeções a esse modelo, 2 objeções a esse modelo. Uma é que, no geral, pode ser difícil você achar o inverso, no caso geral, mas pode ser que seja fácil para alguns valores de x no formato especial. Isso já seria problemático, porque você não pode garantir que nunca vão aparecer esses valores na sua implementação. E segundo, mesmo que determinar x seja difícil, pode ser que computar alguma informação parcial sobre x seja fácil. Por exemplo, alguns bits de x, os n bits menos significativos de x, alguma coisa assim, pode ser que isso dê para fazer. Isso já pode ser perigoso. Mesmo não sabendo o x inteiro, sabendo um pedaço, já pode ser perigoso. Então, o que eles sugerem? Eles sugerem esse modelo de encriptação probabilística, em que a mensagem encriptada ela não depende só da mensagem original. Tá? No RSA, o RSA é um sistema que não é assim. O RSA, se eu fechar, a minha chave vai ser essa. Se eu pegar uma mensagem e encriptar ela 10 vezes, o resultado vai ser igual em todas as 10 vezes. Tá? Na encriptação probabilística, não, porque a encriptação depende não só da mensagem original, como também do resultado de alguns sorteios aleatórios realizados no momento da... Quer a cadeira? Realizados no momento da encriptação. Tá certo? Então, se eu encriptar 2 vezes a mesma mensagem com a mesma chave, vai dar 2 coisas diferentes.
por causa que provavelmente os dois sorteios aleatórios vão ter dado resultados diferentes. Uma da encriptação que é assim é o Elgamal. O Elgamal, a cada bloco que eu vou encriptar, eu tenho que sortear aquele K aleatório para fazer uma exponenciação com aquele K como expoente. Então, se eu encriptar a mesma mensagem duas vezes, vai dar duas mensagens encriptadas diferentes. O resultado desse sorteio é chamado de chave efêmera. Então, além da chave pública de encriptação, eu tenho uma chave efêmera que é gerada a cada bloco que eu vou encriptar. E a gente já viu hoje, o pessoal de cripto, a gente viu hoje o que acontece quando a chave efêmera não é efêmera. Né? Videogames são quebrados quando isso acontece. Quando a chave efêmera não é efêmera. Esse foi o erro do PlayStation 3. O PlayStation 3 usava uma variante do Elgamal para fazer a assinatura dos jogos deles. A chave que deveria ser efêmera era um número constante e o pessoal quebrou. E aí começaram a poder assinar qualquer coisa, como se fosse a Sony. Você só não é Sony se não quiser. É justamente isso que está escrito aqui. É importante realizar novos sorteios a cada mensagem que você quiser encriptar. A chave efêmera deve ser realmente efêmera para utilizar. Como consequência dessa abordagem, o que acontece? Você tem várias possíveis encriptações distintas para uma mesma mensagem. Certo? Mas isso não significa ambiguidade, tá? Porque o processo de encriptação ainda é injetivo. Deixa eu fazer um desenho. Então eu tenho aqui uma mensagem original, aí eu vou encriptar com esse lance da chave efêmera. Então se eu encriptar uma vez, eu posso cair aqui num E. Se eu encriptar pela segunda vez a mesma mensagem, eu vou cair num LI diferente. Então isso é uma coisa. Não tem unicidade nesse sentido, mas tem unicidade na volta. Tá? Não pode acontecer uma coisa de uma outra mensagem NB aqui ser jogada nesse mesmo E onde o M foi jogado. Porque se isso acontece, quando eu olho para isso, como é que eu vou decriptar esse negócio? Não pode, né? É isso. Então isso não acontece. Tá? Então eu chamei isso de injetivo. Né? Apesar de cada mensagem ter vários possíveis encriptações, cada encriptação diz respeito ao volume que eu recebo. Então a decodificação não é ambígua, dá para decodificar no volume. E aí, com esse modelo de encriptação probabilística, você consegue buscar uma propriedade que eles definem que é uma propriedade desejável, eles chamam de segurança semântica. Qualquer informação sobre a mensagem original que um intruso puder computar, tendo posse da mensagem encriptada, então, digamos, um intruso disputou no seu canal e interceptou a mensagem encriptada. Então, qualquer informação sobre a mensagem original que ele puder computar a partir disso, ele poderia computar sem ter interceptado a mensagem original. Então, sem ter a mensagem encriptada. A posse da mensagem encriptada não deu nenhuma vantagem para o intruso, além do que ele já tinha inicialmente. Certo? Então, mesmo que mensagens sejam interceptadas, o cara continua sendo capaz de computar exatamente a mesma coisa que ele já era capaz se não tivesse interceptado nada. Então, em outras palavras, a mensagem encriptada não vaza nenhuma informação parcial sobre a mensagem original. De lá não sai nada. E aí, eles dois propuseram um método de criptografia concreto baseado nesse modelo probabilístico. Porque a segurança se baseia na dificuldade de se determinar se um número é ou não é um resíduo quadrático módulo N, onde N é composto. E, obviamente, eu preciso explicar o que é um resíduo quadrático. Vamos a isso. O que é um resíduo quadrático? Pegando em estrela, todos os inteiros do módulo N menos o zero. Tá? E aí eu pego um elemento desse, digo um elemento qualquer desse conjunto, que chama de A, eu digo que ele é um resíduo quadrático do módulo N, se ele é o quadrado de alguém. Certo? Então, se existe um B, que eu elevar o B ao quadrado, dá congruente a A módulo N. Tá? Então, é o análogo dos quadrados perfeitos. Né? Se você pensar em números inteiros, quadrado perfeito é alguém que eu consigo escrever como alguma coisa elevada ao quadrado. Quando eu pego um módulo, eu tenho os resíduos quadráticos, que são os tais que eu consigo escrever como alguém elevado ao quadrado. Tá? E aí a questão é que é difícil determinar
se o N é composto e eu não sei quais são os fatores de N, é difícil determinar se o número é ou não é resíduo quadrático. Tá? Se eu tenho N é produto de dois primos ímpares, primos ímpares significa primos feitos de dois. Nunca vou considerar dois não tem graça, dois não serve para nada. O A é resíduo quadrático no módulo N se somente se ele for resíduo quadrático no módulo P e módulo Q. Certo? E testar resíduo quadrático no módulo primo é fácil. É só fazer essa conta. Tá? O A vai ser resíduo quadrático no módulo P se eu pegar A e levar P menos 1 sobre 2 e der mais um. Não, e der 1. O resultado da conta sempre é mais ou menos 1. Se der 1, ele é resíduo quadrático, se der menos 1, não é. Tá certo? Isso não é difícil de provar, não sei se vale a pena fazer. Quem falou? Luiz, isso só vale para P e Q primos ou sempre que P e Q são primos entre si? Só quando são primos absolutos. Porque você vê que aqui depende do que é. Que não aparece. Usa fermado. Porque a questão é a seguinte, se você eleva esse lado ao quadrado, vai sumir o denominador 2 aqui, né? E aí A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, teorema de Fermat. Então, isso elevado ao quadrado necessariamente dá 1. Então, o que é elevado ao quadrado dá 1? Ou é 1 ou é menos 1. Então, essa congruência aqui. E aí vai dar resíduo quadrático só quando isso aqui for 1. E aí tem uma coisa interessante, é que se o P é primo ímpar, metade dos elementos de ZP estrela é resíduo quadrático e metade não é. Exatamente metade. É meio a meio, é exato. Tá? Aí eu defino o símbolo de Jacob. O símbolo de Jacob é essa notação que parece uma fração, mas isso não é uma fração. Tá? Se o P é um primo ímpar e o A não é congruente a 0 módulo P, eu defino o símbolo de Jacob AP como essa potência aqui. Certo? A elevado a P menos 1 sobre 2. E se o N é o produto de dois primos, e o MDC entre A e o N dá 1, por que eu estou pedindo o MDC entre A e o N dá 1? Para quando eu for calcular módulo primo, não dá 0. Porque se o MDC ali for diferente de 1, isso aqui vai dar congruente a 0 no módulo pelo menos 1 dos dois primos. E aí, como eu não tenho definição para quando isso aqui é congruente a 0, estou tirando ali. Vai ser o produto dos símbolos de Jacob para P e para Q. Certo? Então, dado que isso aqui é 1 ou menos 1, isso aqui é 1 ou menos 1, porque isso aqui é 1 ou menos 1, isso aqui também vai ser 1 ou vai ser menos 1. Certo? Só que aí eu tenho um problema. Quando o módulo é primo, se o símbolo de Jacob dá menos 1, eu sei que não é resíduo quadrático. Se o símbolo de Jacob dá 1, eu sei que é resíduo quadrático. Então, lindo. Eu calculo o símbolo de Jacob, eu sei se é resíduo quadrático. Módulo composto, não. Porque módulo composto, se isso aqui dá menos 1, significa que isso aqui é ou 1 vezes menos 1, ou menos 1 vezes 1. As únicas possibilidades que você me dá menos 1. Em qualquer um dos dois casos, um dos dois não era resíduo quadrático. Ou módulo V ou módulo V. Como eu preciso que ele seja resíduo quadrático módulo ângulo, se isso aqui dá menos 1, eu sei que ele não é resíduo quadrático módulo N. O problema é quando isso aqui dá 1. Quando isso aqui dá 1, pode ser 1 vezes 1, então ele é resíduo módulo dos dois. Ou pode ser menos 1 vezes menos 1, ele não é resíduo módulo nenhum dos dois. Então, quando isso aqui dá 1, eu obtive exatamente 0 informação sobre se ele é ou não é resíduo quadrático. Continuo na mesma do que eu já tinha antes. Certo? Então é o seguinte, eu tenho um método eficiente para calcular o número de Jacob que não depende da faturação de N. Tá? Mas mesmo assim, o que acontece? Se o símbolo de Jacob der menos 1, eu tenho certeza que ele não é resíduo quadrático. Se o símbolo de Jacob dá 1, eu não posso concluir nada. Ele pode ser resíduo quadrático ou pode não ser. E mais legal ainda, metade dos valores de A, onde o símbolo de Jacob dá 1, são resíduo quadrático e metade não são. Então é ignorância total absoluta mesmo. Né? Probabilidade meio a meio, é chutar. Então, mesmo que eu tenha um método eficiente para calcular esse símbolo de Jacob, se o resultado desse cálculo for 1 e eu não souber fatorar N, eu não tenho como determinar se A é ou não é resíduo
quadrático com uma probabilidade maior do que a de um chute aleatório. Então a segurança do método dele vai se basear nisso. Eu não consegui determinar um número que tem símbolo de Jacobi se ele é ou não é resíduo. É um problema diferente dos outros que a gente viu aqui, que era faturação e logaritmo. Então o que eu vou ter aqui? A chave privada vai ser o par de primos. Né? Porque no momento em que eu sei quais são os primos, eu consigo calcular se ele é ou não é resíduo. Porque módulo P e módulo Q é fácil. Chave pública é o N, que é o produto dos dois primos, e esse Y aqui é um não resíduo que tem símbolo de Jacobi 1. Tá? Sortear um cara desse é fácil, tá? Porque metade dos caras são assim. Então, eu preciso de 2 chutes que você dessa consegue achar um cara desse. A mensagem vai ser uma sequência de bits, de comprimento K, e a encriptação é feita bit a bit. Esse é o maior problema desse método. Tá? A segurança dele é linda, teoricamente, só que é impraticável você encriptar bit a bit qualquer coisa. Então ele não é usado na prática. Como é que é a encriptação? Eu pego um bit aqui, eu sorteio um X qualquer que tenha MDC 1 com N. Isso vai ser a minha chave efêmera da encriptação, esse X que eu sorteei. Tá? E aí eu calculo o EI. Vai ser xi ao quadrado módulo n se o bit for 0 e y vezes xi ao quadrado módulo n se o bit for 1. E essa sequência de ES é a minha mensagem encriptada. Tá? É bonito isso. Então o que acontece? A encriptação de um bit 0 é um resíduo quadrático e a encriptação de um bit 1 é um não resíduo quadrático. Volta lá, né? Isso aqui claramente é um resíduo quadrático, isso aqui é uma coisa elevada ao quadrado. Isso aqui não é, por quê? Porque isso é uma coisa elevada ao quadrado vezes um treco que por definição não é. Certo? Então toda vez que o bit for 0, a encriptação dá um resíduo quadrático, toda vez que for 1, a encriptação não dá um resíduo quadrático. Tá? Só que o problema é o seguinte, as duas encriptações têm símbolo de Jacobi 1. Então, se o intruso entrar no canal e interceptar e calcular o símbolo de Jacobi, ele não aprende absolutamente nada com esse ponto. Então, se ele interceptar, ele não consegue obter nenhuma informação sobre o valor original do bit a partir da análise do símbolo de Jacobi, porque ele tem igual chance de ser ou não ser um resíduo quadrático, que implica que o bit original tem igual chance de ter sido 0 ou de sido 1. Então, ele não consegue obter nenhuma informação sobre a mensagem original. Agora, o destinatário legítimo, conhecendo a faturação de N, né, que é a chave usada, ele consegue determinar se cada EI é ou não é resíduo quadrático. O que ele faz? Ele faz EI elevado a P menos 1 sobre 2, né, pela potência que eu tinha mostrado antes. Se der 1, tanto o módulo P quanto o módulo Q, o EI é um resíduo quadrático, então o bit original era 0. Se não der, o EI não é um resíduo quadrático, então o bit original era 1. Então, conhecendo o P e o Q, eu decrypto, sem conhecer, não. E não obtenho nenhuma informação a partir das mensagens encriptadas. Então, esse é um método que tem segurança semântica. Vamos jogar cara e coroa pelo telefone agora. O artigo deles fala sobre mental poker, mas mental poker é uma generalização do cara e coroa. Né? Se eu sei jogar cara e coroa no fundo é um bit, né? Cara 0, coroa 1. O mental poker vai ser uma sequência de bits que eu tenho que transmitir pelo telefone ao invés de um bit só. E seria a codificação das cartas que eu tenho na mão e depois das trocas de cartas. Poker é um saco. Como é que eu jogo honestamente cara e coroa por telefone? Porque pensa só, tá? Eu vou jogar cara e coroa com o duplinho pelo telefone. Aí ele tá com a moeda. Aí ele vai dizer, pede aí. Aí eu falo, cara. Aí, deu coroa. Pede de novo. Coroa. Ih, agora deu cara. Como é que eu evito que o cara sem moeda perca sempre o jogo? Basicamente essa é a perda. Então, como é que o jogador que está com moeda não vai sempre vencer? Aí a analogia que está no artigo é jogar cara e coroa num poço. Então, basicamente, jogar pelo telefone e jogar num poço é a mesma coisa. Só parece diferente. Tá?
Então qual é o protocolo aqui para jogar cara e coroa num poço? A Alice está longe do poço, o Bernardo está perto. O Bernardo joga uma moeda para cima e essa moeda vai cair dentro do poço. Vendo a moeda entrar no poço, a Alice grita de longe, cara ou coroa. Tá? Aí o Bernardo sabe o resultado da jogada porque ele pode olhar dentro do poço e ver lá se deu cara ou se deu coroa. Poço seco, de preferência. Mas ele não pode alterar o resultado a não ser que ele despenque dentro do poço. Né? Então ele consegue ver, mas ele não consegue alterar o resultado da moeda. A Alice não sabe o resultado da jogada porque ela está longe. O Bernardo anuncia o vencedor do jogo, tá? Porque ele viu o resultado lá dentro do poço. Só que a Alice tem a possibilidade de conferir se o Bernardo foi sincero ou não. Você tentou roubar, se aproximando do poço, conferindo o resultado da jogada. Tá? Então esse é um protocolo de jogar do poço. Eu quero bem encontrar um poço para jogar. Então, vai pro outro. Então, no protocolo anterior, o poço está oferecendo a Alice proteção contra alterações a posteriori que o Bernardo possa tentar fazer. Certo? Se ela vê o Bernardo despencando de cabeça no poço, ela já sabe que ele tentou roubar. Certo? E vai ficar bolada com ele e não vai chamar uma ambulância. Né? E por outro lado, oferece a Bernardo a segurança de que a Alice fez a escolha sem ver o lançamento da moeda. Ela realmente chutou o cara por outro. Ela não viu que deu cara e viu o cara. Então oferece algum tipo de segurança para os dois. Então a gente vai ter um protocolo a seguir que simula essa ideia anterior, de novo baseado na dificuldade de determinar se o número A é ou não é resíduo quadrático módulo N. Então vai ser um número que tem vai ser um número A que tem número de Jacob 1. Então ele tem 50% de chance de ser resíduo, 50% de chance de não ser. E eu não sei determinar de maneira fácil isso, a não ser que eu saiba o P e o Q. Idealmente, todas as mensagens desse protocolo deveriam ser assinadas digitalmente, tá? Para nenhum jogador poder renegar que enviou uma mensagem. Mas isso é mais importante entender por que não dá para roubar ou cara por outro. Então mostra lá já. Então o Bernardo vai selecionar dois primos ímpares P e Q, calcular o produto deles. Esse N vai ser o análogo do poço. Tá? E ele vai selecionar aleatoriamente um inteiro Y que tenha número de Jacob 1. Isso é o lançamento da moeda. Ele lança para cima e cai dentro. Aí o Bernardo vai divulgar para a Alice o N e o Y. E vai manter em segredo o P e o Q. Aí a Alice vai chutar cara e coroa agora. O que significa chutar cara? Ela vai chutar cara se ela achar que Y é resíduo quadrático. Ela vai chutar coroa se ela acha que Y não é um resíduo quadrático. Então, da mesma maneira que o cara coroa na moeda, já que é 50% para cada lado, eu estou abrindo o mesmo cenário probabilístico. Aí o Bernardo vai anunciar se a Alice acertou ou não a escolha do cara coroa. E aí, para a Alice saber ou não se ele roubou, o Bernardo envia o P e o Q para a Alice. Né? Esse é o análogo dela se aproximar do posto. Mas só depois da divulgação do resultado. Porque aí ela pode conferir realmente se ela acertou ou errou, se o cara mentiu para ela. Então essa aqui é a ideia de jogar cara e coroa com o seu telefone. Ou pelo computador. Por que o Bernardo não pode enviar outro P e Q? Qual a dificuldade? Se ele enviar outro P e Q, ela vai conferir que P vezes Q não dá N. Porque eles são... O N ela conhece. Então ele também não pode roubar nesse sentido. Então vamos falar agora um pouco dos sistemas interativos de prova. É interativos com N, tá? Porque iterativos é outra coisa. Interação é um laço wire, ou seja, interação é duas pessoas conversando. Então é interativo mesmo, eu não sou analfabeto. Talvez seja, mas não com essa palavra. A gente fixa um alfabeto sigma, tá? E vai pegar uma palavra em sigma estrela. Então, essa palavra é uma sequência de símbolos desse conjunto sigma. Tá? E aí eu vou pegar uma linguagem L. Tá? A linguagem é qualquer conjunto finito ou infinito de palavras nesse alfabeto. Tá? Aí um sistema interativo de provas, SP,
ele é formado por dois componentes, um verificador e um provador, e eles vão interagir entre si. Eles trocam mensagens entre si com o objetivo de determinar se essa palavra está dentro dessa linguagem ou não. Tá? O provador possui recursos computacionais ilimitados, mas ele não é confiável, tá? Quando ele quer roubar. O verificador tem recursos computacionais limitados, tá? O computador ele tem tempo e espaço polinomialmente limitados. Então, o provador é uma máquina de Turing qualquer, basicamente. O verificador é uma máquina de Turing polinomialmente limitada. Tá? Quando eu falo recursos computacionais limitados, tem que tomar cuidado com essa palavra limitado, que não significa que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, problemas que não têm solução algorítmica não podem ser usados pelo provador. Ele consegue computar qualquer coisa algorítmica, sem limite de tempo, sem limite de espaço, mas tem que existir o algoritmo, ele não é um oráculo. Muito bem. Aí o provador e o verificador, eles têm, cada um individualmente e separadamente, a habilidade de sortear de forma privada valores aleatórios se for necessário, durante a troca de mensagem. Tá? Então, sempre que o provador sortear alguma coisa, algum número, esse valor é privado dele, o verificador não tem acesso e vice-versa. Então o que acontece? Se a palavra estiver dentro da linguagem, o verificador e o provador vão trocar mensagem, tá? E eu tenho essa limitação também, que a quantidade de mensagens, o tamanho de cada mensagem tem que ser polinomialmente limitado também, até que o verificador esteja convencido, entre aspas, disso, de que W está dentro de L. Tá? Aí ele tem dois critérios para isso aqui valer alguma coisa. O primeiro é completude. Se o W está dentro de L, o verificador que seguiu o protocolo estabelecido vai ficar convencido desse fato por um provador honesto. Então, um provador roubante pode não convencer, mas um provador honesto sempre vai conseguir convencer o verificador. Tá? Então, significa que o verificador não deixa de se convencer em nenhum caso afirmativo. Isso é completude. O outro dual disso é a corretude. Está no outro slide. Se W não está dentro de L, nenhum provador, tá? Mesmo um que esteja roubando, pode convencer o verificador do contrário com probabilidade maior do que algum dado épsilon. Então, sempre que está dentro, o verificador se convence disso e quase nunca, o épsilon, e quase nunca que está fora, você consegue roubar o verificador para ele se convencer do errado. Sistemas interativos de provas podem ser vistos como uma generalização, entre aspas, da classe MP. Tá? Porque um problema em MP, ele tem um sistema interativo de prova razoavelmente simples. Então, o provador, usando seus recursos computacionais ilimitados, determina se W está dentro de L. Em caso afirmativo, ele produz um certificado de tamanho polinomial e envia para o verificador. Né? Lembrando que um problema de NP significa que é difícil computar a solução, mas aí não tem problema, porque o provador não tem restrições computacionais. E é fácil verificar. Verificar é rápido. Então, como o verificador literalmente só vai ter que verificar, ele consegue verificar rapidamente. Ele recebe o certificado do provador e verifica em tempo polinomial se o certificado é válido. Se o certificado é válido, ele aceita, o contrário, ele rejeita. Nesse caso aqui, não tem nem a questão do epsilon. É uma coisa de, o verificador sempre aceita no sim e nunca aceita no não. E aí tem essa classe de complexidade, IP, que não é do TCP/IP, é outra coisa, certo? Se chama Interactive Polynomial Time, que diz o seguinte: uma linguagem L está dentro da classe IP se para toda palavra no alfabeto, se a palavra estiver dentro de L, o verificador aceita a prova interativa com probabilidade maior ou igual a 2/3, e se a linguagem estiver fora de L, o verificador aceita uma prova, que no caso aí vai ser uma tentativa de roubar, né? Uma prova de que está dentro, no caso verdadeiro está fora. Ele aceita uma prova que está dentro com probabilidade menor que o texto. Ele tem a probabilidade menor que o texto de ser enganado. E esses valores eles são um pouco arbitrários, tá? Porque eu posso mexer com isso. Porque eu posso tentar... como a maioria desses protocolos depende de geração de números aleatórios também, eu posso rodar eles várias vezes com números aleatórios diferentes. Então,
Se uma rodada do protocolo o cara tem chance de 1/3 de ser enganado, se eu rodar o protocolo 2 vezes seguidas por sementes aleatórias diferentes, a probabilidade de ser enganado já cai para 1/9. Então, essas marcas aqui não são rígidas. E aí o Adi Shamir, que é o S do RSA, provou que IP é igual a P-space. Então, os problemas que você resolve em memória polinomial são os mesmos que você consegue resolver em sistema interativo de prova. É uma coisa interessante, né? E aí, você tem um caso particular do sistema interativo de prova, que é a prova de conhecimento zero. Essa aí é a mais legal. Uma prova ou um certificado de que o W está dentro da linguagem, ela pode conter mais informações do que apenas a confirmação da pertinência. Então, idealmente, o que eu quero? Eu quero perguntar para o Pedro aqui. W está dentro de L? Ele vai dizer sim. E eu vou me convencer disso pelo carisma dele, sabe? Eu vou ficar convencido. Eu não quero que ele tenha que me dar mais informações. Né? Então, esse é um... Em geral, mas em geral acontece o contrário. Em geral, você quer mais informações para se convencer. Então, por exemplo, um certificado de que é composto costuma conter a faturação de N. Um certificado de que um gráfico é hamiltoniano contém um caminho hamiltoniano no gráfico. Um certificado de que uma fórmula é satisfatível, uma fórmula de lógica proporcional, de lógica proporcional, contém uma valoração que satisfaz a fórmula. Então, você é meio que uma prova construtiva. Você mostra que existe exibindo. Satisfaz. E aí, o objetivo da prova de conhecimento zero é não revelar nada, não revelar nenhuma outra informação além apenas da confirmação de que dado também tem. Nenhum dado colateral. Tá? Então você quer convencer o verificador de que uma propriedade é satisfeita sem exibir uma testemunha. Isso é interessantíssimo. Difícil. Interessante e fácil de ser pouco. Então, basicamente, o provador não transmite ao verificador nenhum dado que o verificador não pudesse computar sozinho. Ele não está dando nada de novo. A definição, isso aqui são definições razoavelmente informais, mas são mais intuitivas. A definição formal é que o verificador não consegue construir um programa que simule um provador. Perdão, ele consegue. Se a prova for de conhecimento zero, significa que o provador não está oferecendo nada, não está acrescentando nada ao verificador. Então o verificador consegue construir um algoritmo que simula o provador durante a execução do protocolo. Já que o provador não está dando informação nenhuma que o verificador não consegue se fazer sozinho, o verificador pode roubar e botar um robôzão lá no lugar do provador, fingindo que está rodando o protocolo. E aí o Micali, o Goldreich e o Wigderson mostraram que toda linguagem em MP admite uma prova interativa de pertinência de conhecimento zero. Eu não acho a solução muito satisfatória, mas não dá para negar que funciona. Eles mostraram para o problema da coloração de gráfico. Eles construíram um sistema de conhecimento zero para prova de coloração de gráfico, é um problema NP completo. Sendo NP completo, qualquer problema em NP você consegue reduzir para ele. Então você consegue reduzir para essa prova, né? Não satisfaz, né? Mas é verdade. Mas assim, concretamente, eles fizeram um sistema de conhecimento zero para provar que um gráfico é K-colorido. Né? É isso. Que eu não vou mostrar. Ele ficou assim. Mas tem no início dos slides, tem a lista dos artigos. E tá tudo, eu consegui arrumar tudo online, tá tudo pegando. Então, você pode ler lá o próximo depois. Tá? Então, eu botei aqui um exemplo mais simples do que a coloração, quer dizer, mais simples para quem, né? Para mim, eu estou acostumado com logaritmo de desfeito, esse é mais simples, mas não sei. O Vinícius, talvez o outro fosse. Talvez o Vinícius batesse o olho no outro e falasse, isso aqui é óbvio. E pra mim eu fico lá. Eu quero mostrar que eu conheço um x, já, tal que g elevado a x é congruente a h módulo p. Então o que é público aqui? Então eu vou assumir que tanto o provador quanto o verificador conhecem o valor de g, o valor de h e o valor de π.
Tudo isso é mutuamente conhecido. O X só o provador conhece. E o provador quer convencer o verificador que ele conhece esse X sem dizer o X. Que é a chave, né? Ele não vai exibir o X, porque exibindo o X é fácil. Né? Como é que eu provo que eu conheço o X exibindo o X? Eu te dou o X, você calcula essa potência, vê se bate com H. Se bater, eu realmente conheci o X. Se não bater, eu só estou tentando generar. Então, exibindo é tranquilo. Sem exibir. Tá? Sem exibir é mais batendo de fogo. Então, o que acontece? Se eu rodar um round, só uma rodada desse protocolo, eu tenho chance de 50% de conseguir enganar o verificador com uma prova, entre aspas. Como é que eu resolvo isso? Se eu executar esse troço N rodadas, aí a probabilidade dele ser enganado é 1/2 AM. E aí você pode botar N tão grande quanto você quiser. Qual é a sua margem de convencer? É muito cético, roda 100 rodadas. Se é pouco cético, roda mais 5. Certo? Então o que vai acontecer? Ele vai sortear aleatoriamente um R entre 0 e π-2, computa essa potência, chamando de C o resultado, e envia o C para o verificador. Aí o verificador vai sortear aleatoriamente o valor de um bit. B, então B ou é 0 ou é 1, e vai mandar de volta esse bit para o provador. Aí a aproximação do provador depende do que ele recebeu. Se ele recebeu o bit 0, ele envia o R, que ele tinha escolhido antes. Se ele recebeu o bit 1, ele envia x mais R módulo P menos 1. Tá? Então repara o seguinte, o R foi escolhido aleatoriamente, então isso aqui não revela o valor de x, tá? Porque ou o provador manda o R sozinho, ou ele manda o x mais R. No caso que ele manda o x mais R, ele nunca mandou o R. Tá? Então eu não posso simplesmente subtrair R. O que eu tenho aqui é um treco aleatório, totalmente desconhecido. Como é que ele verifica isso? Se o bit foi 0, ele está esperando receber o R de volta. Então ele está esperando que se ele computar G elevado a isso, vai dar igual à primeira coisa que ele recebeu aqui. Certo? No caso do bit 1, ele está esperando que se ele fizer G elevado a isso, vai dar o H vezes o C. Vou escrever isso. Então eu escolhi está aqui o provador, aqui é o verificador, escolhi um R, né? Mandei para cá o G elevado a R mod P. Aí eu volto para cá um bit, ou 0 ou 1. Se o bit for 0, eu tenho que mandar o R. Tá? E aí qual é a verificação que o verificador faz? Ele calcula. Isso aqui é o C. Né? Ele calcula G elevado a R módulo P e compara com o C que ele recebeu. Tá? Tem que bater. Se o bit aqui foi 1, o provador vai enviar x mais R. Tá? E repara que não dá para extrair o x mais R. O que ele vai fazer? Ele vai elevar, aqui ele não elevou, ele elevou G ao que ele recebeu. Né? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai elevar G ao que ele recebeu. Ele calcula G elevado a x mais R. Tá? Só que isso aqui é G elevado a x vezes G elevado a R. Isso aqui é conhecido ao H, isso aqui é conhecido ao C, que eu não dei no livro. Então, nesse caso, do bit 1, ele testa se o G elevado ao que ele recebeu dá H vezes X, para se certificar. E aí, por que não dá para... Por que isso dá alguma garantia de que o cara conhece o X?
Tá? Porque é o seguinte, o provador desonesto, ele só pode conseguir que o verificador aceite a prova com 50%, porque o lance é o seguinte, se ele não conhece o X, se o provador está fingindo que conhece o X, mas não conhece, ele consegue se livrar se o bit vier 0, porque ele só tem que mandar o R. Mas ele não consegue se livrar com o bit igual a 1. E com o bit igual a 1, ele não conhece o X, ele vai ter que mandar um troço aleatório qualquer aqui e rezar para essa conta bater. Quase nunca vai acontecer. Então ele só consegue se livrar no B igual a 0, quando ele não conhece o X. Então ele tem probabilidade de se safar de 50%. Então se eu vou repetindo isso, eu fico com 2 elevado a menos K chances do cara ser enganado. E a única coisa que trafegou no canal foi, bom, um bit aleatório aqui. Aqui é um elemento aleatório de U de P. E aqui, esses dois são 2 valores aleatórios entre 0 e P. Tudo é aleatório se trafegar no canal. Então só trafegando dados aleatórios no canal. Dados aleatórios não acrescentam nada de conhecimento do verificador. Então esse é um exemplo do protocolo de conhecimento zero. Tem mais alguns, mas são todos chatos. Eu acho que eu não peguei muita intuição de por que tem que ter esse zero, esse bit 0 em algumas vezes. Por que ele não envia sempre 1, exigindo do cara a prova de que ele conhece alguma coisa sobre X? Por que ele envia o 0? É porque se o bit for só 1, você tem outra maneira de roubar. Você tem outra maneira de roubar. Essa é mais complicada, não sei se eu vou lembrar de cabeça. Mas se fosse basicamente o seguinte, se o provador souber que sempre vai vir 0, ele sorteia um R qualquer, manda isso, vai sempre passar. Se ele souber que sempre vem 1, também tem um jeito dele roubar. Mas aí ele tem que desrespeitar o protocolo um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Vinícius, como está meio correto? Não, passa adiante, é só se fosse simples, se fosse uma intuição. Não é muito simples, mas ele tem que roubar se você pensar. Tá, mas a minha dúvida então foi totalmente sem sentido, não. Não. Tá. Ele precisa ter a dúvida do que vem em seguida para não conseguir roubar. Você já foi. Não, vai lá. Sistema Bloom Goldwasser de criptografia. Já não quero ser chamado. Estourou mesmo. Já? Que coisa. Bom, esse aqui, ele também usa o problema da fatoração, tá? E ele não encripta bit a bit, então é uma vantagem em cima do anterior. Tá? Também tem uma chave efêmera, tá? Então está dentro daquele modelo de encriptação probabilística. Eu posso depois disponibilizar os slides. Vai lá. Vai lá, vai lá, chave. Então, no piloto. Eu tenho tempo 0, então? Você tem tempo Menos 10. Menos 10? Você consegue. Essa parte é bem rápida. Toda a contribuição da Goldwasser, Goldhash do GGH, o primeiro sistema prático baseado no reticulado. O reticulado é como o espaço vetorial, só que ele é discreto. Uma malha de pontos. E a segurança desse sistema é baseada em alguns problemas computacionais difíceis do reticulado, que usam o método de encriptação probabilística. O problema que está associado ao GGH é o problema do vetor mais próximo. Basicamente, você tem lá um reticulado que você conhece, você tem um vetor que não está no reticulado, e você quer saber qual é o vetor do reticulado que está mais próximo desse cara que está fora do reticulado. Ou seja, dado um C que não está em L, né, reticulado L, você quer encontrar um vetor W no reticulado, tal que a norma de W menos C seja mínima. Isso é computacionalmente difícil, né, a menos que você conheça uma base com certas características desejáveis, que a gente chama de base boa do reticulado. Para dar uma ideia do que é uma base boa, né, aqui você tem um reticulado em 2 dimensões, essa malha de pontos. Uma base boa seria essa base pequenininha aqui, esses 2 vetores. Uma base com vetores curtos e um ângulo entre eles razoavelmente grande.
E essa outra base aqui seria a ideia de uma base ruim. São vetores maiores e com ângulo entre eles muito pequeno. Para você pegar uma base desse tipo e transformar numa base desse tipo é muito fácil. Fazer o inverso é difícil. Né? Isso é o que a gente chama de redução de base. Você pegar uma base ruim e transformar numa base boa. Existem algoritmos que fazem isso, LL, DKZ, mas em dimensões arbitrárias, dimensão aí acima de 400, 500, isso já se torna um problema intratável. Bom, então para a gente usar, né, esse problema como problema subjacente, aí, a ideia é você construir a chave secreta como sendo uma base boa de algum articulado, uma base com algumas características, vetores pequenos, com ângulos razoavelmente grandes entre eles. E a tua chave pública vai ser uma base ruim. Tá? É computacionalmente fácil fazer isso, você transformar a base boa numa base ruim, mas fazer o contrário tem que ser difícil, até porque senão o cara pega a chave pública e deduz a chave secreta. E a encriptação da mensagem, a mensagem M, você vai codificar essa mensagem no vetor de inteiros, vai codificar, né, esse vetor no reticulado, né, isso aqui vai ser um ponto do reticulado, e você vai acrescentar um vetor aleatório, que é a chave efêmera que o Luiz comentou no início. Então, se você encriptar a mesma mensagem várias vezes, você vai obter resultados diferentes, supondo que a chave efêmera é de fato efêmera. E na decriptação, você determina o vetor mais próximo de C, que nesse caso é MW. Né? Você consegue eliminar aquele RL, mas isso só é possível porque você conhece a base boa do tipo. Tá? Bom, esse foi um sistema que, como todo sistema de criptografia, né, ele foi analisado por outros cientistas e 2 anos depois dele ser inventado, o Unigui, que é do Iraque, do Vietnã, próximo, na Ásia ali, né? O Unigui, ele propôs um ataque ao GGH. Ele conseguiu resolver os desafios do GGH. Os desafios eram assim, os autores pegaram várias mensagens, encriptaram e botaram lá essas mensagens disponíveis com as respectivas chaves públicas. O objetivo era ir lá e decifrar essas mensagens. Tá? E o Unigui conseguiu fazer isso para quase todos os desafios. Tinha várias dimensões, tinha a dimensão 150, a dimensão 200, a dimensão 300 e 350, se não me engano, ele conseguiu resolver. Para reticular a dimensão 400, ele não conseguiu resolver. Né? Mas ainda assim, ele argumentou o seguinte, ó, o GGH não é muito bom não, porque se eu tiver que usar a dimensão acima de 400, as chaves começam a ficar muito grandes. Acima de 2 MB. Uma chave RSA aí tem alguns kilobytes. Então, se você comparar, realmente é um negócio muito legal. Aí, em 2001, o Michancho, ele sugeriu que a chave pública fosse armazenada de uma forma canônica, de uma forma triangular, que a gente chama de forma hermitiana normal. Isso, ao mesmo tempo, aumenta a segurança do sistema, porque com essas bases aí fica ainda mais difícil de fazer aquela redução de base. E ao mesmo tempo você consegue armazenar a base pública usando menos espaço, né, já que essas bases são triangulares. Tá? Esse é o artigo onde a gente faz essa proposta. Em 2010, né, 9 anos depois, aquele ataque do Unigui ele foi estendido. 2 caras aí conseguiram resolver o último desafio, GGH, de dimensão 400. E aí realmente parecia que o sistema estava meio morto, meio caído. Mas em 2012, 2 japoneses propuseram uma variante
do GGH, em que basicamente eles aumentam a norma desse vetor. Intuitivamente, quando você encripta com GGH, você pega um ponto no reticulado e dá um peteleco para fora do reticulado. A ideia dos dois é dar um peteleco um pouquinho maior. E aí você jogar o ponto para um pouco mais longe. Tá? A gente mostrou, né, no nosso trabalho recente, que essa variante do Yoshino e do Kunihiro, na prática, ela não é diferente da GGH original, mas você pode usar a forma hermitiana normal para diminuir o tamanho das chaves e dá para mexer nessa variante para ela ficar de fato diferente do GGH. Isso é parte do nosso trabalho. Então o GGH ele não está morto, ele realmente pode ainda ser usado em uma era pós-quântica, né? Porque ele é um sistema considerado pós-quântico. O que significa isso? Significa que nem mesmo os lendários computadores quânticos seriam capazes de quebrá-lo de maneira eficiente. O computador quântico não é uma coisa tão lendária assim, já existe computador quântico inicializado, mas esse computador quântico que existe não é capaz de quebrar os sistemas atuais, como é RSA, porque ele não foi feito para executar os algoritmos quânticos conhecidos, algoritmos de fatoração e algoritmos externos. Então, moral da história é que o GGH ele não está morto, ele pode, um dia, quem sabe, substituir os sistemas de criptografia atuais, como o RSA. E, bom, é isso. Galera, perguntas? Autenticação. Porque quando você faz a autenticação por senha, você dá a sua senha. Se um cara do outro lado resolver que ele não vai mais ser legal contigo, não. Agora, se você usa conhecimento zero, você se autentica provando que sabe alguma coisa, mas o cara não aprendeu nada sobre isso, então ele não pode se levar com tudo. Você escreveu aí a dificuldade da física está tudo assumindo que o trabalho de é muito difícil, né? Sim, você não pode. Então, fiquei na dúvida daquele problema da coroa do telefone, né? Na criptografia RSA dá para fazer uma coisa similar. Por exemplo, eu fotografo o cara, coroa, mando, a pessoa diz, cara, coroa, eu digo se ela acertou ou não, e se ela tiver dúvida, eu mando a chave privada no meu lugar. Você é meio esquema, cara, do RSA? Sim, né? É porque, como estava no mesmo artigo, esse protocolo deles estava no mesmo artigo do sistema de criptografia dele. Então eles usaram o sistema de criptografia deles para fazer o código, mas depois usar outro que sobre ele. Se você tentar ter um algoritmo para calcular o mais próximo, se você usar uma base ruim, vou rodar o algoritmo na base ruim antes, assim ele vai dar a resposta errada. Se você tentar depois usar a resposta, a decretação toda vai ser tudo errada. Ele só acha que vai estar certo mesmo se a base for boa. O algoritmo ele é um pouco pessoal. Você falou essa dificuldade de uma base ruim com uma base boa. Não existe outra Mas eles são bons, não, nem demora não, ele desiste de fazer. A gente fez um exemplo de dimensão 400, aí começava a imprimir na tela, relaxando condição, relaxando condição, relaxando 300, né? Aí até que no final de I give up. Ele joga a mensagem sorry. BKZ. BKZ que é melhor. É melhor que o Luiz,
prova do certificado para o problema da coloração, que não era exatamente a coloração. O que é? Você falou que existe um certificado, uma prova de conhecimento zero, o problema existe uma coloração com K-cores, né? E tem como você certificar que existe sem apresentar uma coloração com K-cores. É. É isso? É. Eu não cheguei a ler, Só no artigo. Tem uma metáfora simples que é a seguinte: o color dos vértices e bota a cor de cada vértice no envelope e te dou todos os envelopes. Mas aí você tem que garantir que só vai abrir 2. Você escolhe uma aresta, abre os 2. Se as cores são diferentes, parece que aquela coloração está certa. Aí você queima todos os envelopes, eu te mando um novo conjunto de envelopes, você escolhe uma outra aresta, abre os 2. As cores são diferentes. Aí você queima os envelopes. E como traduzir esse quase compromisso que que eu sou papo bloqueou? esse. Na hora que você vai fumar essa branca, eu graças a Deus. Não, sim. Mas como que eu traduzo esse compromisso que eu só vou abrir um envelope na prática? Aí você aqui, ó. É bacana isso aí. Eu posso fazer quantos pedidos eu quiser de envelope. Isso. E a cada envelope que eu abrir vai queimar todos, você vai mandar nova coloração. Isso. Quer dizer, eu não posso combinar todos eles para obter a coloração. A ideia é essa, eu te mostro localmente aqui, eu te mostro E a chance de eu estar dando simplesmente azar de pegar uma aresta que funcione a cada vez. a gente vê se é suficiente para Escolher essa Galera, como já está para começar, eu acho que a gente pode encerrar agora. E aí, quem tiver mais dúvidas, você conversar com a gente vai estar no lanchinho lá, quando você vai voltar. Eu vou fazer agora no final. Agradecer a